A gente sabe que agora não se pode pensar em outro resultado a não ser a vitória, principalmente jogando no nosso domínio, jogando aqui em casa. A gente sabe da responsabilidade que a gente tem daqui para frente agora, de cada vez mais fazer os máximos de pontos, principalmente jogando dentro de casa. Então, a conversa agora, daqui para frente, tá todo mundo concentrado, ligado, para que não possamos mais perder os pontos que a nossa equipe vem perdendo em casa, principalmente. Falando ainda um pouquinho sobre esses jogos em casa, né? Apesar de muitos empates, vocês estão... É onde vocês conseguem a maioria dos pontos, né? Não perdem há 8 jogos. É aproveitar isso e, além disso, os confrontos diretos são 2 seguidos, 2 em casa, para continuar com essa esperança aí? Sem dúvida, né? Principalmente quando se joga confronto direto. Eu acho que já é um ditado do futebol, confronto direto não se perde, se ganha. E principalmente quando se joga em casa, a gente vai ter aí esses 2 próximos jogos, confronto direto, onde a gente pode encostar nas equipes que estão à nossa frente e que a gente pode segurar eles. E então acho que a minha palavra vai ser sempre essa, não tem mais o que pensar a não ser manter esse histórico aí de não perder em casa, mas não só de perder, e agora sim de voltar a ganhar. Ratinho, se aqui no meu lugar fosse um torcedor, entre os tantos que já desistiu e não acredita mais na recuperação do Jack, o que você diria para ele? Eu diria que desse mais um voto de confiança para esse grupo aqui, porque a gente sabe que com o apoio do torcedor a gente é mais forte. Vem mostrando isso nos jogos aqui em casa. Eu acho que desde da minha volta agora, tirando o jogo do Chapecoense, eu acho que o torcedor saiu satisfeito com o empenho do Joinville, não com o resultado, mas sim com o empenho, com a dedicação de todos aqueles que entraram em campo, que fizeram parte dos jogos. Então, eu peço para o torcedor, até frisei na minha coletiva anterior também, que nos apoie enquanto tiver chance, que esteja do nosso lado, porque a gente sabe que com o apoio do torcedor a gente pode dar aquilo que eles querem. Então, acho que um ajuda do outro. A gente viu o nosso jogo contra o Atlético Mineiro aí, foi a maior prova do que o torcedor do Joinville é capaz de fazer. Então, e a gente viu que todos os jogadores do Atlético dando entrevista coletiva, falando que já contando com os 3 pontos, e a gente, desde que entrou em campo, com o apoio da torcida, a gente trouxe o torcedor para o nosso lado, e a gente viu que quando a torcida joga com a gente, é difícil ganhar da gente aqui dentro. Ratinho, a gente sempre acompanha o discurso e sempre fala, tenta tirar de vocês um planejamento de pontos, uma simulação, mas você sempre fala que o próximo jogo sempre é o mais importante. Eu vi você falando sobre a questão que envolve os 2 confrontos, né, diretos. Dá para dizer que dessa vez os 2 próximos jogos são importantes, não somente o coletivo? Sempre fala do próximo, né? Mas a gente, quando se fala em sequência também, e principalmente na necessidade que a gente está de ganhar pontos, e quando se tem uma sequência em casa, eu acho que sem dúvida são importantes todos os 2, e principalmente se a gente faz uma vitória em cada um, a gente sabe que a gente não só soma 3 pontos e segura eles também não somam. Então é importantíssimo demais esses 2 jogos para a gente aí, para que realmente eu vou até além, esses 2 jogos aí que vai dizer se a gente realmente tem condições de se firmar na Série A ou se a gente vai perder mais forças ainda. Eu tenho certeza que com 2 vitórias aí, a gente vai dar um passo importantíssimo aí, e para trazer aqueles que não acreditam também para passar a acreditar. Ô Ratinho, quando o Jack está prestes a encarar adversários grandes, como o Flamengo, Atlético Mineiro, a conversa de vocês era sempre que são jogos muito bons de jogar, que se respeitam o adversário, mas que diante da grandeza deles vocês se motivam mais. Para adversários, confrontos diretos como a gente tem aqui pela frente, é hora de encarar eles como se fossem os grandes para continuar com essa motivação e, de fato, atuar como foi contra o Atlético Mineiro? É que quando se joga contra as equipes consideradas grandes do futebol brasileiro, eles jogam e deixam jogar. É como foi um jogo
do Atlético Mineiro foi totalmente aberto, com chance dos dois lados, como foi contra o São Paulo também aqui, com chance com os dois lados. Se pega equipes do mesmo nível, às vezes é um mais estudando o outro. A gente pode dar exemplo até do jogo da Chapecoense, como que foi, um querendo estudar o outro, então aquele jogo fica meio que chato, até principalmente para o torcedor. Mas quando se joga com a equipe que joga para frente, que joga tentando fazer o gol, tanto deixa espaço como acontece chance de gol. E nesses jogos, principalmente nesses dois, pode-se ter esse critério de como time grande também, porque vai ser as duas equipes precisando de resultado. Não porque Figueirense, porque Curitiba está à nossa frente, mas eles também necessitam dos pontos. Então eu tenho certeza que vai ser um jogo aberto, com as duas equipes tentando fazer o gol, tentando buscar o resultado, porque é a única coisa que interessa para as duas equipes. Rato, por favor, a folga de 2 dias, valeu? O que deu para usufruir desses 2 dias? Eu acho que dá para dar uma desopilada também, às vezes até pelo momento também de vir perdendo, um momento ruim na tabela, e para que a gente agora tente voltar mais forte, mais motivado ainda, que às vezes acho que no futebol se precisa de algo, o trabalho que a gente tem, então a gente tem que vir motivado sempre, mas assim, com esses dias aí, até às vezes é complicado quando se tem uma sequência de jogos, então quando tem uma sequência de jogos grande, tem uma quebrada na tabela, então é importantíssimo também para que os jogadores se recuperem. E mais uma vez eu volto a frisar a importância dos jogadores que estão lesionados, que a nossa equipe sentiram falta. Então assim, esse prazo aí, essa parada na tabela aí, talvez quem sabe a gente possa estar com os máximos de jogadores voltando do DM aí, para que a gente possa estar cada vez mais fortalecendo, porque agora é um momento 100% decisivo. E como que foi voltar para a lateral? Foi normal, né? Até vinha falando com os meninos ali, a gente meio que, não que perde, mas assim, a gente fica um pouquinho preso ali, né? Porque você é acostumado quando você está de meia, quando você tem liberdade, você corre o campo todo ali. Você sabe que na lateral você só tem aquele corredor ali. Mas foi a função que eu escolhi, que eu sempre atuei a maioria dos jogos da minha carreira. Então, cada vez mais voltando a se adaptar ali, pretendendo ficar ali também. Tim, como é que foi depois da lesão do Bruno, né? Como é que se houve alguma conversa, tu falou com ele, como ele está se sentindo, como que o grupo recebeu tudo isso? E um pouco mais sobre essas voltas, né? O Diego já está na transição, o Naldo a gente ainda está na expectativa, mas possível que volte, como é que tá? A notícia do Bruno a gente recebeu com bastante tristeza, né? Porque além de ser nosso capitão, é um jogador de grupo, tem uma liderança grande. Depois do jogo, quando a gente chegou no Rio, acho que fiquei até saí era mais de 1h da manhã da casa dele, estava junto com a minha esposa, com a esposa dele também, a gente estava conversando sobre o que aconteceu e dando força a ele também, porque até ali no momento ele não sabia qual que era a gravidade, que ele ainda ia fazer o exame. E a gente recebeu uma notícia triste, né? Porque a gente perdeu um companheiro ali para alguns jogos. A gente espera contar com ele ainda, nem que seja para a reta final. Hoje passei ali no DM ali, já fui cumprimentá-lo ali e fui dar forças a ele também. Até ele falou para mim, acho que agora só no jogo da permanência, que é contra o Grêmio, né? Então assim, a gente vê o momento delicado que ele está passando, mas mesmo assim pensando no nosso grupo, pensando nos companheiros, e foi essa palavra que ele falou para mim ali que até me motivou cada vez mais. Ele falou, não, a gente vai agora tentar voltar no jogo do Grêmio pro jogo da permanência. Então, essas coisas assim que nos fortalecem cada vez mais, e a gente espera também contar com o Naldo, com o Diego aí, quem sabe já para que eles possam suprir cada vez mais esses momentos aí de perda que a gente vem tendo. Ratinho, a gente vem falando dos últimos dias sobre tentar minimizar ao máximo os erros, até porque eu já vi ele encontra uma posição que errar vai errar, mas tem que ser o mínimo possível. Um dos fundamentos que tem errado um pouco é passe, criação de jogada para passar realmente
Existe ainda essa possibilidade de consertar no meio de um campeonato, ainda no final de campeonato? Existe, né? Porque eu acho que uma das melhores coisas é como você falou, às vezes a gente vem pecando ali atrás, então acho que nesse jogo do Flamengo ali, o Ayrton foi muito feliz ali naquela bola parada ali. Talvez no primeiro tempo eles criaram algumas chances de gol, mas a nossa equipe não tomou o gol e assim não falhamos muito ali atrás. Então assim, às vezes quando a gente se falha e se conserta o erro antes que aconteça o gol, isso às vezes não se torna um erro tão grande. Às vezes os erros são pequenos e se torna gols, parece que o erro foi bem maior. Mas a nossa equipe tem todas as condições, a gente sabe que, principalmente jogando fora, a gente deixa a desejar no quesito de criação, principalmente de chances de gol, de conclusão. Foi assim no jogo lá do Maracanã, eu até frisei isso no intervalo, a gente tem que criar um pouquinho mais, a gente tem que assustar a equipe adversária, e na situação que a gente está, a gente tem que mostrar que a gente quer ganhar o jogo. A gente não pode, às vezes, se contentar só em se defender e tentar buscar o 0-0 ou tentar buscar o empate. Na situação que a gente está, jogando em casa ou fora, a gente tem que ser um pouquinho mais aguerrido para que a gente possa não só se defender, mas sim fazer gol também. Porque é fazendo gol que vai nos dar as vitórias.